Olá pessoal, nesta aula eu vou falar de strings, que na linguagem C são um tipo especial de array. Strings estão presentes em todas as principais linguagens de programação e esse nome string é usado para representar cadeias, seria a tradução do termo string, cadeia, que é sinônimo de sequência. Então, strings são cadeias ou sequências de caracteres, que eu posso colocar de maneira mais informal como porções de texto. Em algumas linguagens, existe um tipo de dado para isso, certo? Um tipo de dado string, que você pode declarar uma variável desse tipo string e atribuir porções de texto a essa variável. E também fazer operações, como a operação de concatenar, que une duas strings sequencialmente. Então, em várias linguagens existe um suporte bem extenso a string, por exemplo, na linguagem Java, na linguagem Python. Mas na linguagem C existe um suporte moderado. C não tem um tipo de dado específico para strings. Não tem. Na linguagem C, as strings são processadas como arrays de char. Já que strings são porções de texto, como eu falei, e textos são representados por caracteres, por char, então string ser processado como array de char assim, é bem viável. Para isso você tem que declarar um array de char com um tamanho grande o suficiente. Por exemplo, se você vai guardar porções de texto com algumas dezenas de caracteres, você pode declarar o array de char com tamanho 100, que deve ser suficiente. Mas algumas posições desse array podem estar sendo usadas e outras não. Alguma porção dele vai ter o texto e o restante do array pode estar sendo inútil. Então, na linguagem C se usa um valor especial para dizer que ali encerrou o último caractere relevante daquela porção de texto. O caractere que se usa é esse /0 entre aspas simples ou o valor zero inteiro literal, dá na mesma, certo? Então, quando tiver esse valor significa que a string acabou ali. Eu vou mostrar isso na prática mais adiante. A linguagem C dá suporte a um literal string, apesar de não ter o tipo string para variáveis. Um literal string é uma porção de texto, digamos assim, entre aspas duplas. Com alguns códigos especiais, por exemplo, para quebra de linha, o /n. Né? Se você lembra bem, no printf e no scanf, a gente já tem um texto de formato, que é onde você coloca o %d, %c, por exemplo. Ele vem entre aspas duplas. Então ali já é um literal string. O printf e scanf recebem um string como primeiro parâmetro. Então ali é um exemplo de string literal. Agora, operações que outras linguagens oferecem automaticamente, a operação de atribuir um literal string para uma variável, por exemplo, ou uma variável string para outra, ou comparar duas strings para dizer se elas são iguais, ou concatenar. Essas operações todas, na linguagem C, você precisa usar uma biblioteca especial. Não é automático, assim, embutido, built-in na linguagem, não é. Agora vamos ver exemplos. Eu vou partir de um exemplo que parece o último exemplo que eu dei na aula sobre arrays. Então está aqui declarado um array de char, do jeito que eu tinha declarado lá, já inicializando os valores dele. Bem, isso aqui é um array de char normal. Não dá para você usar as operações de string com ele do jeito que ele está aqui. Mas se você colocar um 0 aqui, ou um /0 entre aspas simples, que dá na mesma, esse 0 indica que aqui é o fim da parte útil desse array de char, é o fim da string. Então, com esse 0 aqui, você consegue usar algumas facilidades
da linguagem C para strings. Por exemplo, se eu quiser imprimir o nome Brasil, como eu fiz antes, a solução que eu fiz antes foi fazer um for que vá dos índices 0 a 6. Aí eu tenho que contar, né, todas as letras que tem na palavra Brasil, são 6 realmente. Então ele vai fazer um for para ir para os índices de 0 a 5, na verdade. São 6 posições, mas índice de 0 a 5. Aí faço um printf, aí isso vai imprimir Brasil. Mas se eu colocar esse 0 aqui, eu vou poder usar facilidades próprias para strings terminados em 0, como por exemplo um printf especial, onde eu coloco %s e passo somente o nome do array e ele vai imprimir a string inteira até o /0. Se tiver alguma coisa depois, vai ser ignorado. Por exemplo, uma exclamação. Essa exclamação vai ser ignorada nesse printf, porque ele vai só até o /0. Vamos rodar para ver. Tá aqui, esse Brasil eu fiz tendo que informar especificamente o tamanho, né, útil desse array. O tamanho útil dele são as 6 primeiras posições. E aqui, muito mais fácil, fiz um printf com o especificador %s, que é para string, e ele foi até achar um 0. O 0 não é impresso, né? Então ele imprimiu a mesma coisa muito mais fácil. Certo? Então você usando strings terminados em 0 dá acesso a várias facilidades da linguagem C. Agora essa maneira de inicializar é a maneira de array, mas ela é trabalhosa para quem trabalha com strings. Então C também dá suporte a um literal string e eu posso usar aqui. Eu posso inicializar simplesmente assim, entre aspas duplas, Brasil. Ele vai automaticamente colocar esses 6 símbolos, essas 6 letras, nas 6 primeiras posições desse array, e na 7ª posição ele automaticamente vai criar lá o valor 0. Eu não preciso indicar aqui explicitamente. Quando eu crio um literal inteiro, ele vai ter uma posição a mais, que é o valor 0 ou /0 guardado lá. Então vai funcionar tudo igual, só que a inicialização aqui ficou bem mais prática, né? Funcionou igual. O meu for trabalhoso, que eu tenho que dizer quais são as posições úteis, e o printf aqui mais fácil. Só para mostrar como esse for aqui não vai ser muito útil, se eu diminuir, alterar de alguma forma aqui o tamanho dessa string, Bra, por exemplo, o for não está preparado, ele vai imprimir 3 posições a mais, que eu não sei o que contém lá. Na verdade, pelo visto, continha 0. Mas enfim, é um comportamento imprevisível, porque pode ser que tenha lixo na memória. Mas o printf está perfeitamente preparado para qualquer que seja o tamanho da string, desde que seja terminada em 0. Certo? Declarando assim, ela já é automaticamente terminada em 0. Neste outro exemplo, eu quero mostrar algumas limitações que tem no tratamento de strings na linguagem C. Neste exemplo, eu declaro um array de caracteres, né, que tem 50 posições, mas ele é inicializado com essa string aqui, seguido de um /0 implícito, né? Certamente está ocupando menos do que as 50. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: primeiro vamos imprimir. Ele vai imprimir exatamente a string de teste. Imprimir com esse printf aqui, seguido de um /n, %s seguido de /n. Agora vamos supor que no meio do meu programa eu queira mudar o valor da string. Fazer teste e ter um novo valor, um novo texto aqui, uma nova string. Isso não funciona. Não funciona porque, na verdade, você não dá um suporte para a variável string diretamente, para o tipo string. Isso aqui é para ser um array. E como é um array, você tem que copiar cada posição dessa, uma por uma, para as respectivas posições no array aqui. Então, uma atribuição assim não faz isso automaticamente. Ou você faz um for para fazer essa cópia de cada valor para o seu array, ou você usa alguma operação dessa biblioteca aqui, string.h, que eu vou deixar para falar em outra aula das várias funções que tem nessa biblioteca.
Então isso aqui não dá para fazer, mas a gente pode fazer um scanf. Scanf com especificador %s para eu ler nessa variável string. No caso de arrays, no caso de um array de char usado como string, você não precisa colocar o e-comercial, porque como eu mostrei antes, o nome do array já representa uma posição de memória, a posição onde começam os valores do array, certo? Onde está o primeiro valor especificamente. Então, com o nome do array, scanf vai saber já a posição onde ele vai gravar a string que vai vir do teclado. Então vamos testar, eu vou ler uma string do teclado, depois vou imprimir para a gente ver o que acontece. Então vou definir aqui uma nova string com espaço. Quando eu apertar Enter, ele leu a string, guardou aqui, fez o printf, mas no printf só apareceu nova. Isso é uma limitação desse especificador %s. Ele leu uma string sem espaço. Então, se chegou um espaço, ele identificou que aqui encerrou a string. Eu digitei nova string, mas somente o que estava antes do espaço é que foi salvo nessa string aqui. Então, existe outro especificador que permite ler string com espaço. Eu posso ler uma string até a quebra de linha, até quando o usuário der Enter. Toda a string até o Enter, com este outro especificador aqui. Então, vou comentar o anterior. Se eu executar agora, posso colocar aqui uma nova string, Enter, e agora sim imprimiu nova string. Então, tem que ter esse cuidado aí quando for ler strings com scanf. Se você quiser um string sem espaço, pode usar o %s. Mas se quiser string com espaço, com tudo que tiver nela, menos quebra de linha, você pode usar este especificador aqui. E existem variantes dele, certo? Que você pode consultar na internet. E eu vou disponibilizar links para vocês consultarem. Mas para essa aula de strings, eu encerro por aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só com as funções de string.h.